Como é que é, família? Daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba! Adalberto Costa Júnior e os seus pupilos vão pro segundo round para cima de João Lourenço e o MPLA. O NITA entregou hoje no Tribunal Constitucional o primeiro processo relacionado com o pedido de destituição do Kim Jong-un. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família. É isso que estão a ouvir mesmo aqui. A UNITA não dorme também. Acá. Olha aqui, já não estão a fazer dormir mais esse cidadão aí. Antes de entrar aqui na matéria, quero pedir para os seus internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhe o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curtir, comente bastante que é bem essencial, siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante, tá a entender? Criem vossas opiniões, que é essencial, porque só assim conseguiremos derrubar esses marimbondos todos que andaram a roubar dinheiro público, o dinheiro do, tá a entender? Do povo angolano, tá a entender? É basicamente isso, já? Então, sem mais longas, vamos lá ver aqui. Vamos aqui para a matéria. Bomba! Adalberto Costa Júnior e os seus pupilos vão para segundo round, né? Atrás do João Lourenço. Para que J Privado? Para acabar mesmo como de uma vez. O NITA deu entrada hoje mais uma vez no pedido de destituição de João Lourenço, tá a entender? No Tribunal Constitucional. Eu não vou falar muito, vou deixar aqui vocês assistirem aqui o vídeo do Liberty Chiaca, cospe que o Mike é todo teu, filho. Bem, enquanto outros jornalistas podem se preparar para outras questões, vamos começar pelo esclarecimento que se impõe em relação à última questão, que já foi levantada pelo nosso assessor de imprensa, o Dr. Emanuel Bianco. Primeiro, esclarecer o seguinte: nós gostaríamos de fazer esta conferência de imprensa abordando dois temas principais. Um balanço do ano na perspectiva política, econômica, também social, obviamente, e apresentar especificamente a síntese das principais contribuições do grupo parlamentar em sede de debate na especialidade do Orçamento Geral do Estado. Mas entendemos que, tendo em conta a relevância dos dois assuntos, não devíamos tratar dois assuntos de suma importância ao mesmo tempo. Vamos abordar primeiro a perspectiva do balanço do ano, o ano está a terminar, e no momento específico próprio vamos abordar a síntese das contribuições, não misturar os assuntos. Portanto, por esta razão, decidimos capitalizar neste assunto. E, obviamente, do ponto de vista político, a questão mais importante que aconteceu durante o ano de 2023 é a proposta de iniciativa de acusação e destituição do Presidente da República apresentada por 90 deputados à Assembleia Nacional. Portanto, queremos dar foco, ênfase a este facto político. Portanto, era só para esclarecer este pormenor. Fazendo justiça também às questões colocadas do princípio ao fim. A primeira questão: o senhor jornalista, que é de um jornal econômico, sabe, eu até diria melhor que nós, deputados, quando me refiro às violações à lei da contratação pública. E muito dos números que nós, deputados, temos acesso são produzidos pela imprensa, e particularmente o jornal do senhor, me permita dizer, do senhor jornalista. Portanto, mas vamos explicar para que as pessoas em casa nos entendam muito bem, de forma muito simples. A lei estabelece que as empreitadas devem ser atribuídas às empresas competentes mediante concurso público. Tem que ser transparente. A regra é esta. No entanto, abre uma exceção. Em casos de urgência, mas devidamente fundamentada, o procedimento pode ser adjudicação direta. Por exemplo, temos, nesta fase que está a chover muito, e agora mesmo está a chover aqui em Luanda, casas que infelizmente podem desabar. Deus queira que hoje, nesse momento,
não caiam mais casas, não desabem mais outras casas. Também pode ser pontes. Vamos supor que se trata de uma ponte. É de capital importância fazer a ligação entre uma cidade e outra. Por causa da força das chuvas, a ponte tenha desabado, tenha ruído. Mas é preciso urgência para restabelecer a circulação. Neste caso, o governo pode, mas não deve, melhor dizer assim, é o que está na lei, não deve abrir um processo normal de contratação. Não é possível, porque temos urgência de estabelecer a ligação entre uma comunidade e outra. Nestes casos, o governo, a lei permite que o governo faça adjudicação direta, porque é uma questão de urgência. Mas atenção, um exemplo, a construção de uma barragem. Nenhum país sério, nenhuma empresa vai fazer uma obra de envergadura da barragem, por exemplo, de Caculo-Cabaça. Esse é um exemplo. Não vai fazer em um ano. Não é possível. Tecnicamente não é possível. Podemos falar no mínimo 3 anos, 4 anos, 5 anos, até pode levar 7 anos, em função da sua envergadura. Ok. Para uma obra que é importante, é necessária, ok? Mas não é urgente, a questão não é urgente, não é uma questão de vida ou morte, ok? Não se pode fazer o ajuste direto. É o que diz a lei. Estamos a explicar em miúdos, de tal sorte que quem nos acompanha pelas redes sociais entenda o que está em causa. Acontece que, infelizmente, o que está a acontecer, aliás, o que tem sido a regra, o que tem sido a exceção, passou a regra. O que devia ser a regra, passou a exceção, violando grosseiramente a lei. Não se pode aceitar. Infelizmente, os dados que nós temos estão à disposição dos jornais, e particularmente do jornal do seu jornalista Zongo. A segunda questão, quanto é que o grupo gastou? Meu caro, vamos lá fazer o seguinte. A proposta de iniciativa é dos deputados do grupo parlamentar da UNITA. É um processo normal, do ponto de vista administrativo. Gastamos tinta, obviamente, para imprimir, gastamos papel, também fomos buscar diários da República na imprensa nacional, é preciso pagar. Portanto, não lhe posso precisar agora o valor, mas não é uma coisa que acho que não pode passar, não pode ser para cima de 1 milhão de kwanzas, longe disso. Não precisa. É funcionamento. Os gastos são de funcionamento normal. Tinteiro, para imprimir os documentos, portanto, o papel, as pendrive, exatamente, compramos também pendrive, é uma coisa simples. Portanto, não pode ser mais de 1 milhão de kwanzas. Seguramente não é mais de 1 milhão de kwanzas. Tenho uma ideia, fomos comprando também diários da República, 100 e tal, 1000, qualquer coisa assim. Portanto, não mais do que isso. Não mais do que isso. É um processo que é feito em cumprimento do mandato do cidadão. Portanto, não pode ter custos, aliás, custos extraordinários. Não pode. Não precisa. Os deputados e os assessores que trabalharam na peça, ou têm estado a trabalhar nas peças, são funcionários. Os assessores são quadros do grupo parlamentar. Os deputados também são deputados que já têm salário. Não precisamos pagar ninguém. Portanto, extraordinariamente não preciso pagar. É isso. A questão colocada pela Rádio Eclésia colocou na perspectiva de se tenho fé que o tribunal vai responder ao desafio que é colocado pelo povo angolano. Eu não diria só fé, mas sobretudo confiança. Sobretudo confiança. Tal como as pessoas não acreditavam que depois da decisão da maioria parlamentar, no princípio do ano passado,
fazer um golpe à mesa da Assembleia Nacional. Ninguém acreditava que o regime poderia mudar de posição. Recorremos ao Tribunal Constitucional. Em consciência, os juízes analisaram e compreenderam que o grupo parlamentar da UNITA tinha razões bastantes. E o regime foi obrigado a recuar. E aqui é importante dizer, não se tratou de uma decisão política. Não. Nós recorremos ao Tribunal Constitucional. Os nossos juristas, os nossos assessores trabalharam muito bem, numa peça bem fundamentada. Remetemos ao Tribunal Constitucional. O Tribunal elaborou um projeto de acórdão que, de certeza absoluta, foi ao conhecimento do Kremlin. Quando falo do Kremlin, o senhor jornalista sabe muito bem. O Kremlin orientou o presidente da Assembleia Nacional a recuar. E realizamos aquela sessão, a conferência de líderes, e a presidenta anunciou que era necessário regularizar a situação da mesa. Mas um dia depois ficamos a saber que, efetivamente, tratou-se de um passo em frente para se adiantar a deliberação do Tribunal Constitucional. Portanto, sabemos, vai acontecer a mesma coisa. Portanto, as regras são claras, as normas são claras, não há razões para nós nos confundirmos. Quando os nossos juízes são deixados a trabalhar de forma livre, eles decidem em consciência e nos termos da Constituição e da lei. Assim também vai acontecer. Temos fé, sobretudo confiança, que os nossos juízes vão decidir nos termos da Constituição e da lei. Portanto, estamos confiantes. Eu gostava de insistir na mesma pergunta. Caso assim não aconteça, quais serão os próximos passos do grupo parlamentar da UNITA? Vai continuar? Vai insistir na tentativa de destituição ou vai desistir? Queremos deixar bem claro que vamos começar por dar uma explicação na perspectiva naquilo que diz a Constituição. Uma iniciativa, Constituição e a lei, uma iniciativa ou um projeto que tenha sido rejeitado num determinado ano parlamentar não pode ser objeto de nova discussão naquele mesmo ano. Atender esse pormenor. Acontece que a proposta de iniciativa foi apresentada a 12 de outubro. Foi votada a 14 de outubro. Uma votação que é ilegal. Vamos supor que tenha sido legal. Tenha sido feita nos termos da lei. Tenha sido rejeitada a 14 de outubro. O ano parlamentar termina a 14 de outubro e começa a 15 de outubro. A 15 de outubro começou o novo ano parlamentar. Este ano parlamentar começou a 15 de outubro, vai terminar no dia 14 de outubro de 2024. Temos períodos de pausa parlamentar. O primeiro período vai ser observado de hoje, dia 20, até dia 4 de janeiro. Vamos ter um segundo período de pausa parlamentar, de 16 de agosto a 14 de outubro. Mas efetivamente o ano parlamentar é de 15 de outubro a 14 de outubro do ano seguinte. Se a decisão tivesse sido legal, de 14 de outubro, a partir do dia 15 de outubro, nós teríamos condições legais para remeter um novo processo. Perfeitamente nos termos da lei. Acolhido. É legal. Atenção a esse pormenor. Porque a votação, o processo entrou dia 12 e foi votado dia 14. Acontece que o processo entrou dia 14. Foi votado de modo ilegal. Desculpa, entrou dia 12. Foi votado de modo ilegal no dia 14. Aquele ato é simplesmente nulo. Então o processo está a decorrer. Se existir alguma medida que contrarie as nossas pretensões, temos condições de dar entrada a um novo processo este ano. Porque existem provas, muitas provas,
para mantermos o processo vivo. Uma coisa é certa, os angolanos esperam que a Assembleia Nacional aprecie o processo, discuta o processo e depois vote o processo. Qualquer tentativa para sabotar o processo não vai nos desanimar, não vai nos desmotivar. Nós, se a Assembleia Nacional votar de modo... se a votação for secreta, primeiro apreciarmos o processo, a Presidente da Assembleia Nacional distribuir o processo, primeiro procedimento, distribuir a todos os grupos parlamentares. Depois, é marcada a plenária. Há uma proposta de composição da comissão eventual. Esta proposta é feita por votação secreta e tem que ser votada nos termos da atual norma, da atual lei, maioria absoluta. Enquanto não tiver maioria absoluta, vamos apresentar sempre propostas. A comissão tem que ser criada. É o que diz a Constituição. Desculpa, é o que diz a lei. A Constituição e a lei. A Assembleia cria a comissão eventual. Vamos supor que a votação seja abaixo da maioria absoluta. Há uma outra proposta. A Assembleia tem de criar a comissão. Criada a comissão, prepara um relatório que vai ser apresentado depois, num período determinado pelo plenário da Assembleia Nacional. O relatório depois é discutido e votado. A votação também é secreta. Se esta votação secreta não tiver alcançado 2/3 dos votos, nós aceitamos a decisão democrática do Parlamento. Aceitamos, se não alcançar os 2/3. Mas nós estamos confiantes que vai ter esta votação. É por isso que o regime obrigou os nossos colegas a violarem a Constituição e a lei. Foi por isso que a senhora Presidente da Assembleia Nacional foi chamada a atender ordens superiores. Foi por isso que as urnas que tinham sido preparadas pela Assembleia Nacional foram retiradas. Porque a Assembleia Nacional, os deputados todos em sã consciência, sabem que a votação para a criação da comissão eventual tem que ser secreta. O outro momento é a votação do relatório. Também a votação tem que ser secreta. Atenção. Feita a votação do segundo momento, que é a votação do relatório, aquilo que for a decisão, nós vamos respeitar. Portanto, votação de mais de 2/3, o Presidente está destituído. Não atingirmos os 2/3, aceitamos a decisão da maioria. É assim que tem que ser. Não é preciso agitar a opinião pública com supostos golpes de Estado, com tentativa de destruição do MPLA. Não. Este mês de dezembro, todos nós estamos a acompanhar o que se passa nos Estados Unidos da América. Até porque o Presidente visitou, há bem pouco tempo, os Estados Unidos. Era suposto que nós tivéssemos aprendido com a experiência democrática dos Estados Unidos. Em momento algum, Joe Biden saiu a dizer que isso é subversão, a tentativa de golpe de Estado. Nada disso. Os deputados apresentam argumentos. A nação americana acompanhou o debate. Foi feita a votação. Agora, a discussão vai continuar no Senado. O Senado impõe 2/3. Aquilo que for votado no Senado vai ser a decisão. Se colher os 2/3, o Presidente está destituído. Se não colher, o mandato continua. Mas não é preciso agitar fantasmas. Não é necessário. Portanto, nós estamos satisfeitos porque este processo está a ajudar a educar politicamente a classe política angolana. Está a ser um processo muito pedagógico. E vamos continuar. Angola tem de ser, de facto, uma república democrática. Tem que ser um Estado de direito.